Muito boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar agora o nosso estudo bíblico, continuando a nossa sequência de estudos no Salmo de número 119. Eu espero que você esteja bem. Durante todo este dia, nós experimentamos um sol bastante intenso aqui. Aqueles que precisaram fazer suas atividades na rua, né? Externas, atividades externas, sentiram a intensidade do sol, uma grande bênção do Senhor para nós, já deu para sentir aí um gostinho daquilo que será no verão, né? Então, um dia muito bonito aqui em Balneário, também em Itajaí, graças a Deus por isso, né? Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico falando ou continuando a falar sobre o Salmo de número 119. Nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre nós neste momento de estudo, e à medida também que os nossos irmãos vão chegando aí na nossa transmissão, nós vamos dando continuação. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, nós te agradecemos por esta rica oportunidade de estudar a tua palavra. Sempre repetimos esta expressão, porque de fato a tua palavra enriquece-nos grandemente. O Senhor revelou os tesouros da tua sabedoria na Bíblia, Senhor, e nos deu o teu Santo Espírito que ilumina o nosso entendimento, que nos ensina, que nos consola através desta palavra, desta revelação tua. Então te agradecemos por este momento de estudo bíblico e te pedimos que o Senhor nos guarde, Senhor, pelo teu poder, durante esta nossa estada aqui na transmissão, livrando-nos de todo mal, de todo perigo, e também dando-nos toda a atenção voltada para a tua palavra. Nós queremos, ó Deus, conhecer-te mais, para te honrar, Senhor, segundo o teu querer, de forma agradável a ti. Nós louvamos o teu nome e oramos pedindo estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos então começar o nosso estudo desta noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 119. E hoje nós vamos estudar mais um trecho, já é a terceira sequência que nós estamos estudando deste Salmo. E temos adotado a metodologia de pegar duas porções de 8 versículos, você se lembra muito bem da exposição que nós já fizemos, duas porções de 8 versículos a cada quinta-feira. Então, hoje nós vamos estudar aqui 16 versículos em 2 momentos separados. Então, com a Bíblia na mão, no Salmo 119, vá até o versículo 33, nós partiremos de lá até o verso de número 48. Então, veja aí, né? Salmo 119, do 33 ao 48. Assim, então, diz a palavra do nosso Deus: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade.
pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Muito bem, mais uma porção bonita, belíssima, do Salmo 119, que é todo muito belo. Em cada porção nós vamos entendendo um pouco mais da fé que este homem, que este salmista tem no Senhor, e como ele se relaciona com o Senhor, visto também que já desde o início temos relatado aqui, né, temos afirmado que este salmo é uma resposta do salmista às ações de Deus para com a sua vida. E hoje nós vamos trabalhar aí duas porções que são marcadas por duas letras do alfabeto hebraico, como a gente já está acostumado com esta realidade. Então, neste primeiro momento, do verso 33 ao verso 40, eu faço algumas anotações na minha Bíblia, e você também, se quiser fazer, veja só quantos verbos no imperativo, né, quantas súplicas, quantos pedidos este salmista faz ao Senhor. As súplicas aparecem nos 8 versos, desde o 33 até o 40, e na grande maioria deles, esta ideia de suplicar é colocada numa forma em que o salmista sabe que somente o Senhor Deus ou pode causar aquela situação, ou pode realizar aquela situação, uma questão de diferença aqui, apenas de sentido, né? Por causa da intensidade das palavras do salmista e a maneira como ele utilizou os verbos aqui, né? Então, a ideia de ensinar, né? Somente Deus pode fazer isso, e dá-me entendimento, por exemplo, no versículo de número 34, ele dá essa intensidade que o entendimento sobre os mandamentos de Deus, sobre a palavra de Deus, que é repetida em vários sinônimos, só Deus pode causar em alguém. Ninguém consegue receber ou viabilizar este conhecimento sobre Deus. Somente o Senhor é quem causa, por assim dizer, né? Utilizando aqui a força do verbo do Salmo, somente Deus quem pode causar algumas questões aqui. Então, anote aí, risque, destaque, como eu fiz aqui, nos 8 versos há estas súplicas, né, no verbo colocado no imperativo. Mas sigamos aqui para observar algumas questões interessantes. Como é do nosso costume, nós vamos também relembrar aquilo que nós aprendemos na semana passada, né, como concluímos. E nós concluímos com uma citação do comentário de João Calvino, naqueles versos que estudamos na semana passada. E ele diz o seguinte: todos desejam que Deus lhes conceda o prolongamento de sua vida. Esse é um desejo de todo o mundo, né, desejo que todo o mundo aspira a seguir ardentemente. No entanto, raramente uma entre 100 pessoas pensa realmente sobre o propósito para o qual deve viver. O salmista declara que é devido à graça peculiar do Espírito Santo que uma pessoa guarda a lei de Deus. Se ele imaginasse que o exercício de preparar-se para observar esta lei dependia do seu livre-arbítrio, esta oração teria sido nada mais que hipocrisia. Nós terminamos assim o nosso estudo da semana passada. Você se lembra? Se não, eu te lembrei agora. E hoje nós vamos começar da seguinte maneira. Eu estou aqui utilizando outra citação de uma pregação, várias pregações, verso a verso do Salmo 119, que o irmão nosso do passado, Thomas Manton, realizou na igreja em que pastoreou. Então, é um material
bastante extenso, em que ele pega minúcias e minúcias de cada versículo, a 2, 3 pregações em um versículo apenas, como aplicações. Então, é um material bem extenso e muito bonito, né, também. Uma produção muito bonita, conduzida pelo Espírito Santo para edificar a igreja naquela época, e o Senhor Deus nos abençoou com o registro disto. Então, estamos aqui com um trechinho, uma fagulha de toda aquela exposição. E ele diz assim: não estamos vinculados a ninguém, tanto quanto a Deus. Ninguém pode recompensar nossa obediência tão amplamente como ele, suportando-nos quando falhamos. Ninguém pode punir nossa desobediência tanto quanto Deus. Eu adaptei, é um trechinho apenas, e estou iniciando com esta citação para que nós já nos preparemos para entender a dependência deste salmista do Senhor. Para tudo. E aí nós lemos, né, o nosso irmão dizer: não estamos vinculados a ninguém tanto quanto estamos vinculados a Deus. Podemos ter outros relacionamentos, mas o nosso vínculo maior e indissociável é com o Senhor Deus, né? Ninguém pode recompensar nossa obediência senão o próprio Deus, e que muitas vezes utiliza da sua misericórdia quando nós falhamos, né? Então, apenas para preparar o nosso coração, caminhamos assim. Então, dando sequência, a partir do verso 33, também, como de costume, eu tenho feito assim uma preparação para o que nós estudaremos. Então, observe aí, né, graficamente, como eu separei estes versículos para a gente entender. Então, veja aí a letrinha, né, do alfabeto hebraico, verso 33 ao 40. A questão maior, central deste trecho, deste período do Salmo, é o caminho de vida e de deleite, de prazer. Existe apenas um caminho de vida e de deleite, né? E ele se resume na companhia e no ensino do Senhor. Este é o caminho de vida e de deleite para qualquer pessoa. É claro, nós sabemos, apenas pela ação do Espírito Santo, alguém desejará a companhia do Senhor consigo, desejará aprender o Senhor, sabendo que não tem condições próprias de conduzir-se, né? Então, o caminho de vida e de deleite é este, né? Resume-se na companhia e no ensino do Senhor. Desta questão central derivam-se duas outras, né? São dependentes desta questão central duas outras ideias. Do seu lado esquerdo, são necessidades espirituais. Por que é um caminho de vida e de deleite? Porque as necessidades espirituais são supridas, né? A palavra de Deus supre nossas necessidades espirituais. Você crê nisso? É preciso crer, sim, pelo fato de que muitas vezes nós buscamos suprimento espiritual em outros lugares, né? Ou entendemos o suprimento espiritual da nossa alma meio que manquejando, né? Com a balança bem descompensada, né? Pessoas devotam muito à oração, mas não buscam o Senhor em sua palavra, ou o inverso, e assim por diante. Nós poderíamos dar outros exemplos. Por isso eu fiz a pergunta: você crê mesmo que o Senhor Deus supre nossas necessidades espirituais por meio da sua palavra? O salmista cria assim, e é o que nós veremos, né? E você já leu, e é o que nós veremos. Então, no caminho de vida e de deleite, nós temos a companhia do Senhor e o seu ensino. E deriva-se disso, portanto, que nossas necessidades espirituais são supridas por Ele em sua palavra, através de sua palavra. E uma outra coisa, aí colocada do lado direito, é que neste caminho, né, a companhia e o ensino do Senhor,
eles também servem de remédio para a nossa alma. E em 3 momentos, especialmente, o salmista suplica ao Senhor, faz esta súplica ao Senhor, apontando aqui 3 questões em especial. Versículo 36, olha aí comigo, né? Inclina-me o coração aos teus testemunhos. Veja a palavra de Deus, trazendo então remédio para uma questão da sua alma, e não a cobiça. Então, inclina-me para isto e não para aquilo. Inclina-me para os teus testemunhos e não para a cobiça. Segunda coisa, no verso 37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então, a questão agora é a vaidade. Então, é um remédio para a alma contra a cobiça, contra a vaidade. E no versículo 39, afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Então, o temor aqui, o medo, né, que sempre ronda o nosso coração, no caso, ele tinha medo das ofensas, né, como nós veremos adiante, e ele pede para que isso seja sanado em seu coração. Assim como nós temos outros temores, medos mesmo, e a palavra de Deus é este remédio para a nossa alma. Feito, portanto, estes destaques, vamos verificar com maior atenção este trecho, do verso 33 ao verso 40. Então, como já temos dito, é o caminho de vida e deleite. Observe, neste bloco de 8 versículos, o salmista faz diversas súplicas ao Senhor, demonstrando confiança na palavra de Deus em total dependência. Note, eu estou condensando tudo aqui. Né? O salmista faz diversas súplicas ao Senhor, nós já falamos delas, demonstrando sua confiança na palavra de Deus em total dependência. As questões que são lançadas ao Senhor nesta oração são colocadas ali porque ele tem ciência plena de que elas só serão sanadas pelo Senhor e por mais ninguém. E pelo Senhor, por intermédio da palavra dele. Veja que várias vezes ele vai repetir aqui a palavra de Deus, utilizando sinônimos, estatutos, mandamentos, leis, mas tudo indicando a palavra de Deus. E aí eu faço esse destaque numa tradução mais literal. Ensina-me, Yahvé, né? O Senhor, Deus da aliança, o Deus que estabeleceu uma aliança com o povo que ele escolheu, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a quem ele disse que colocaria sobre este povo o seu nome, seria o seu Deus, e este povo seria o seu povo. Este é o Deus da aliança, que estabelece ali a aliança de bênçãos e que coloca a sua vontade revelada e resumida em forma de lei, de restrições, né, de mandamentos, como parte integrante deste relacionamento entre ele e o seu povo, demonstrando a sua vontade diante deste povo, requerendo do povo a sua obediência. E também prometendo vida, prometendo bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. Mas é um Deus que escolheu o seu povo e que nada fará com que este povo seja tirado de suas mãos. E aí está todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento e os nossos dias para demonstrarem que o Senhor continua com um vínculo pactual com este povo e jamais esta história, este vínculo será quebrado, nem que os homens queiram, porque o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para cumprir de maneira substituta, substitutivamente, como a gente fala, este povo. As falhas deste povo, então, são cobertas pela justiça de Cristo, este Deus da aliança. Então, o salmista se direciona a este Deus, que já se revelou
desta maneira, com as questões da aliança, do pacto com o seu povo. Então, note bem, ensina-me, Yahvé, o caminho das tuas instruções, ou estatutos, e continuarei nelas até o fim, diz o versículo 33. Esta é a primeira súplica, né? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus mandamentos, e os seguirei até o fim. E nos parece que há outras questões, juntamente com esta, que precisam ser supridas para que ele, então, cumpra este voto diante do Senhor, né? De seguir o caminho dos teus decretos até o fim. E note bem, para cada uma das súplicas, observe aí o que está exposto no slide, para cada uma das súplicas há uma promessa de resposta ao Senhor com empenho. Então, aqui, de novo, aparece, meus irmãos, este caráter relacional do salmista, do suplicante, né, ao Deus que vai ouvir esta súplica. De novo, este caráter relacional. Deus se revela, nós respondemos, o Senhor ouve e nos atende, segundo a vontade dele, né? Concedendo-nos nossas súplicas, redirecionando ali nossos pensamentos, redirecionando nossos caminhos, como estudamos na última quinta-feira, mas o Senhor sempre nos responde, né? Então, veja só essa questão relacional, né? Ele faz as súplicas e faz votos, promessas de resposta ao Senhor com empenho. Então, eu destaquei aqui duas coisas, no verso 36 primeiro. Observe aí na sua Bíblia. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. E aqui a palavra cobiça tem a ver, o sinônimo da palavra utilizada pelo salmista traz a ideia de ganho injusto, ou ganho com o uso da força. Então, não é apenas um sentimento de cobiçar, mas diz respeito à prática de tomar aquilo que foi desejado com o emprego da força, né? Ou receber um ganho injusto. Então, olha só que interessante a percepção do seu próprio coração diante do Senhor, e por isso o salmista pede: inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não a esse tipo de ganho, né, cobiçoso, injusto. E, de novo, eu quero ressaltar aquela ideia, aquela força do verbo colocada aqui na súplica. Somente Deus poderia causar isso. Nós estamos falando do coração do homem, que é extremamente enganoso. Só o Senhor Deus, que é santo, pode fazer com que o homem pecador e que ainda sofre, né, com as manchas do pecado, somente Deus, que é santo, pode fazer este homem verter-se, né, ou converter-se para as questões santas, para ter desejos santos, anseios de santificação, desejar coisas que agradam o Senhor. E isso fica bem marcado na estrutura da oração deste salmista. Uma coisa, de fato, muito poética, muito bela, bem estruturada, como toda poesia é. Então, somente Deus poderia causar essa inclinação para que ele não fosse inclinado para o outro lado. E outro destaque que eu faço está no verso de número 39. Afasta de mim o opróbrio, né, a vergonha, o descrédito que temo. Afasta de mim, porque os teus juízos são bons. E antes de nós passarmos para outra parte aqui, então vejamos do verso 33 ao verso 40 estas respostas, né? Versículo de número 33. Ele faz a súplica e faz uma promessa de resposta, caso o Senhor atenda, né? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. E aí vem a promessa dele, ou o voto dele, e o seguirei até o fim.
Outra súplica, dá-me entendimento, e aí vem o voto, guardarei a tua lei. E ele acrescenta, né, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos. E aí ele diz a razão por que ele pede isso, né? A palavra pois nos dá esse entendimento, né, da razão pela qual ele está pedindo isso, pois nela me comprazo. Verso 36 já falamos. 37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. E aí, ele vai encerrando todas estas questões, até chegar no verso 40 e dizer, né, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Então, nestes primeiros 8 versos, podemos entender, na perspectiva do salmista, que ele, neste relacionamento com Deus, como ele entendia a sua vida diante de Deus. É um caminho de vida e de deleite, né? Onde ele se comprazia, se deleitava em aprender sobre os mandamentos de Deus e os benefícios que estes mandamentos, que a lei de Deus, que a palavra de Deus trazem à sua alma. Avançando aqui, meus queridos, para o segundo bloco de coisas, né, que nós podemos aprender, e no segundo bloco, perdão, melhor dizendo, no segundo bloco de versículos, agora do verso 41 ao 48. Vou voltar um pouquinho para você ver o primeiro bloco, caminho de vida e de deleite, que nos faz aí, né, ter as necessidades espirituais supridas por intermédio da palavra de Deus e também ter acesso a remédios para a alma contra a cobiça, vaidade e medo. Agora, veremos o segundo bloco e, de novo, aí aparece a letrinha do alfabeto hebraico. E esta letra, meus irmãos, não vou ficar falando o nome delas aqui, né? Então, fica tranquilo. Já tinha prometido isso no primeiro estudo. Mas esta letrinha, ela, quando está na frase, não importa em que local, né? Assim, sempre que ela inicia uma palavra, ela vem trazer também uma ideia de conjunção, de ligar o que estava anterior a ela àquela expressão que vai começar com ela. É o nosso e, onde você usa da seguinte maneira: vou dizer isto e aquilo. Vou gravar e passar o slide ao mesmo tempo. Né? Os irmãos já perceberam que às vezes é muito difícil. Então, essa questão de conectar uma ideia anterior à que vai se seguir. Então, é como se fosse um E, tá bom? Então, fica com isso na cabeça. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma questão interessante a partir de agora, do versículo 41 ao versículo 48, pois por que eles começam todos estes versículos com esta letra, ainda que seja colocada num verbo, sempre terá a ideia de uma ação consequente àquilo que veio anteriormente. E nós podemos ter aqui como base o versículo de número 40, onde ele diz: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. E venham também, versículo 42, e saberei, o E já está aí, né? E saberei, versículo 43, e não tires jamais de mim. E assim vai até o versículo 48. Ou tem o E, ou é um verbo com uma ideia consequente, né? Está ligado à ideia anterior. E como todas elas estão com esta conjunção, a base pode ser ali o verso de número 40. Então, eu quero expor isso graficamente. Qual é a ideia? Então, a primeira coisa
Primeira coisa é que este slide deveria estar com a fonte branca. Mas eu espero que você franze aí os olhos e tente enxergar, tá bom? Me perdoem pela fonte preta. A primeira coisa que nós veremos, há três personagens aí. Primeiro, Deus. Deus, para o salmista e para nós também, né? E a Escritura confirma isso. Deus é a fonte da salvação, das misericórdias e da palavra da verdade. É isto que o salmista expressará nestes versículos. Deus é a fonte da salvação, das misericórdias e da palavra da verdade. O salmista, por sua vez, suplica as misericórdias de Deus e auxílio para preservar em si a palavra do Senhor, que foi revelada a ele. Veja que interessante. Ele vai suplicar, né, misericórdia, auxílio, para preservar aquilo que ele recebeu do Senhor. E as autoridades, o salmista coloca uma nota aqui de testemunho, nós veremos isso, de testemunho, não apenas um testemunho simplesmente de evangelização diante de todas as pessoas, mas também diante das autoridades, né, que vão ouvir o testemunho corajoso do salmista. Ele vai falar aqui do rei. Então, nós já observaremos estas questões. Aqui uma tentativa gráfica de resumir aquilo que nós vamos ver agora. Então, do verso 41 ao verso 48, vamos observar alguns detalhes, meus irmãos. Uma vida de testemunho. Em resumo, a ideia central destes versos nos aponta para esta vida de testemunho. Testemunho de maneira geral e testemunho diante das autoridades. Por exemplo, no caso dele é o rei. Nós não somos uma monarquia. Então, por isso que eu estou usando aqui a palavra autoridades, né? Porque o princípio é o mesmo, ainda que o sistema de governo seja outro. Então, eu coloco aí no slide para que nós pensemos juntos. A vida de testemunho para o crente é caracterizada pela prática da vontade de Deus revelada. O Salmo 119 também é um dos textos bíblicos que nos ensinam essa verdade. Então, qual verdade? Que a vida de testemunho para o crente é caracterizada pela prática da vontade de Deus revelada. Nós testemunhamos não apenas quando evangelizamos, mas também quando nós colocamos em prática em nosso viver aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Isso também é testemunho. Daí a dificuldade que alguns crentes têm quando separam a sua vida, né? Uma vida na igreja e uma vida fora da igreja. Né? No mesmo momento ele está falando do evangelho e com outra pessoa ele está fazendo sátiras do evangelho. Porque faz esta divisão, né? E, na verdade, a vida de testemunho, ela não é apenas a proclamação do evangelho formalmente, por assim dizer, né? Falar do evangelho para um descrente, mas também pelo uso dos ensinamentos que Deus nos dá na nossa vida prática. E o Salmo 119 vai deixar isso ainda mais claro para nós, ou deixará claro para nós agora que estamos estudando ele. O Salmo, eu continuo dizendo, utiliza um recurso de seu idioma para fazer uma lista de ações consequentes, como eu já disse, à petição do verso 40, marcada pela letrinha do alfabeto ali. Então, ele começa dizendo, e venham sobre mim as tuas misericórdias, tua salvação, a palavra da verdade. Então, saberei responder, observarei, andarei, falarei, terei prazer nos teus mandamentos e meditarei. Eu resumi mesmo, para que nós vejamos agora, né, olhando o texto com esta ideia em mente, né, resumida, de novo, aquela ideia anterior, como o salmista coloca aqui caracterizado esta relação dele com Deus e esta resposta,
né, dele ao Senhor, porque o Senhor já se mostrou, mas promessas que ele faz, votos que ele faz, mediante também a resposta do Senhor, né? O Senhor se mostra e esta revelação de Deus na vida dele causará uma transformação. E é assim que nós devemos entender a nossa vida com Deus. Não podemos passar em branco, né? Diante de uma leitura devocional, diante de uma pregação, diante de uma palestra que a gente assiste, diante de um estudo bíblico. A palavra de Deus causa transformação em nós, queridos. E além de causar essa transformação, a palavra de Deus faz requisições a nós. Quando o Senhor nos dá ordenanças, quando o Senhor nos dá indicativos na sua palavra, ele está requerendo atitudes nossas. Né? E este salmo mostra muito isso, ao longo dos 176 versículos, essa ideia relacional repetida constantemente aqui. Também nós estamos continuando a ampliar a nossa visão. Então, veja só, ele diz, venham sobre mim, essas coisas que nós já lemos, então, algumas coisas acontecerão, e acontecerão a partir dele para o Senhor, como testemunho, essa vida de testemunho, todas elas neste nível, né, da sua vida prática. Olha só que interessante. Então, ele suplica, e venham sobre mim, misericórdia, salvação, verdade, palavra da verdade. Então, o que vai acontecer? Saberei responder. Então, observarei, então andarei, falarei, terei prazer nos teus mandamentos e meditarei. Vamos olhar com mais detalhes? Versículo de número 41. E venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então, de novo, vou insistir bastante nisso. Deus já se revelou a ele. Ele é conhecedor de uma promessa que Deus fez. Eu não estou falando aqui de uma coisa absurda, né? Assim, meu pai, então eu tenho que esperar. Alguém poderia perguntar, então eu tenho que esperar uma promessa de Deus para minha vida. Ou eu poderia falar, então peça ao Senhor a promessa dele, do novo dele para a sua... Não, não é isso não. Deus se revela, Deus faz uma promessa. Nós temos uma promessa feita por Deus, a qual nós devemos aguardar. E por ela, nós nos motivamos a viver. Qual é essa promessa? A volta do Senhor Jesus Cristo. E por ela nós devemos viver. Então, digamos que você não recebeu nenhuma outra promessa. Somente esta e ela vale por todas. Né? A promessa do retorno do teu Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, coloca aqui ilustrativamente nesta palavra promessa. Então, venham também sobre mim as tuas misericórdias e a tua salvação, segundo a tua promessa. E aí, uma consequência de vida prática para ele. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Ele crê na palavra, ele pede a misericórdia de Deus para responder aos que o insultam. Veja de novo essa ideia de testemunho diante dos homens a partir de um aprendizado da palavra de Deus. Versículo 43. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Veja o pois aqui se repetindo, essas razões. Em um momento ele diz que confia na palavra, e na outro momento ele diz que ele espera na palavra de Deus, nos juízos de Deus. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. E ele já falou dessa ideia, né, no verso 33, e falou no outro período, essa ideia de conhecimento e prática contínua, progressiva. Nós falamos disso na semana passada. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. A ideia de, com intensidade, com empenho mesmo, ele busca pelo Senhor. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Aqui sim, aquela ideia mais formal de proclamação
da palavra de Deus, né, do Evangelho. Falarei, né, desses testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais amo. E aí ele encerra o verso 48 dizendo: para os teus mandamentos, que eu amo, levantarei a mão e meditarei nos teus decretos. Veja só essa ideia de meditar do verso 48, atrelada à ideia do verso 45, né, de se empenhar pelos preceitos do Senhor. Então há uma busca, e não é uma busca vinda do próprio homem, como a gente já trabalhou no último bloco, né? São coisas que somente Deus pode causar no homem. Esse desejo, este empenho pela palavra do Senhor, de vasculhar a palavra do Senhor, de devorar a palavra do Senhor como alimento, né? Tendo-a como alimento para a sua alma, né? O testemunho do Senhor que deve ser amável diante de nós e deve ser amado por nós. Assim como o salmista coloca aqui, então a nossa vida, meus irmãos, deve ser uma vida de testemunho. Testemunho da boa mão de Deus conduzindo a nossa vida e também testemunho daquilo que Deus tem nos ensinado. E este testemunho pode ser de maneira formal, falando do Evangelho, mas também com a nossa própria vida, com a nossa prática constante dos princípios que Deus nos ensina, nos indica, né, pela vereda da justiça. E, neste sentido, há um alerta para todos nós. Como nós perdemos oportunidades. Tantas outras vezes, ao invés de falar, de testemunhar positivamente, muitos de nós falham neste testemunho. Né? Não demonstra viver por amar, né? Ou viver, ter um viver de uma pessoa que ama a palavra de Deus. Pelo contrário, né? A fraqueza e a inclinação pecaminosa faz com que vivamos como se não amássemos a palavra de Deus, como se nós desprezássemos a palavra de Deus. Então, note bem que este bloco nos diz desta vida de testemunho. Né? E o bloco anterior falou deste remédio para a nossa alma, né? Que vem somente da palavra de Deus. Há questões que só o Senhor pode causar em nós, e a partir disso nós sermos transformados e também testemunhar. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, meus irmãos. E este salmo nos ensina isto, que somos totalmente dependentes do Senhor. Mas este salmo tem nos ensinado, ao longo desta sequência de estudos, que é bom ser totalmente dependente do Senhor, que é amável, né? O Senhor Deus nos deu a sua palavra e nos motiva pelo seu Espírito a amá-lo, amar sua palavra, sua vontade, e também nos motiva a praticá-la, porque nós a amamos. Então, este salmo tem nos ensinado a uma transformação de vida. Desde o início até as questões mais visíveis, como o testemunho. Questões iniciais que eu digo, a maneira como nós nos relacionamos com a palavra de Deus, como nós nos aproximamos da palavra de Deus. O salmista diz que é o prazer dele o dia todo, a palavra do Senhor. Os mandamentos do Senhor, ele ama estes mandamentos. Ele se empenha por eles. E ao aprender isso, ou ao revisitar este salmo, nós estamos sendo confrontados, irmãos, a buscar com mais empenho a palavra de Deus. Há remédio para a nossa alma aqui. O salmista citou alguns problemas, cobiça, medo. Nós temos esses problemas também. Se Deus é o mesmo que amparou este salmista, é o mesmo nosso Deus, ele também nos amparará. E é só nele que nós vamos conseguir remédio para a nossa alma. É somente nele que nós conseguiremos força para testemunhar diante
daqueles que estão diante das pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte dos nossos relacionamentos. É somente crescendo neste conhecimento que nós saberemos dar respostas ao mundo que tem perguntado. E à medida em que tem perguntado, tenta alcançar respostas em outras questões. E por isso está nesta bagunça. Só há uma resposta. Só há um remédio para uma alma em angústia. Não são as drogas, não são os relacionamentos pessoais, não são os relacionamentos amorosos. É somente nosso Deus, Yahvé, o Deus da aliança, que cuida de nós. E a sua palavra, que nos alimenta, que nos edifica, que transforma nosso coração e que transforma nossas práticas. O mundo tem perguntado, o mundo tem necessidade. Nós temos nossa necessidade, nossas necessidades espirituais, mas aprendemos hoje que elas só são supridas pela palavra de Deus. Então, encerrando o estudo desta noite, nós devemos nos unir ao salmista aqui, quando ele diz no versículo de número 41, venham também sobre nós, me permitam a mudança, a aplicação aqui, venham também sobre nós as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Versículo 47, teremos prazer nos teus mandamentos, os quais amamos. Será esta a nossa oração? A oração de todos nós que estamos tendo esse estudo? Se não for, peçamos ao Senhor que as misericórdias dele nos alcancem, para que possamos orar assim também. E amando o Senhor, amando sua palavra, transformemos o nosso viver diante dos homens também. Vamos orar? Ó Deus eterno, nós te agradecemos por este estudo, da tua palavra, Senhor, que é tão simples, mas tão profunda, e que vai no mais profundo do nosso ser. Te agradecemos por saber que a tua palavra nos alimenta e supre as nossas necessidades, e também traz remédio para a nossa alma. Te louvamos por isso. Te louvamos, ó Deus, porque contigo há um caminho de deleite, há um caminho de vida, e aprendendo contigo e caminhando contigo também, podemos expressar isso em nosso viver. Formalmente, falando das tuas maravilhas, das tuas obras, da tua salvação, da proposta de salvação e da promessa de redenção que o Senhor tem para este mundo que está totalmente caído em pecado. Mas um caminho também, ó Deus, de testemunho com as nossas práticas. Vida de pessoas que têm caminhado contigo. Essa vida precisa ser diferente, Senhor. E nós temos falhado muito contigo. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. São tantos os escândalos envolvendo a igreja de Cristo. Nós te pedimos perdão. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós as tuas misericórdias, para que nós então tenhamos uma vida de santificação e de testemunho constante, falando do teu evangelho, mas também praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Para que as pessoas vejam que somos, sim, povo diferente, povo inteligente, como lemos lá em Deuteronômio capítulo 4, por ter um grande Deus que se relaciona conosco. Nenhuma outra nação tem isso. Nenhum outro povo. Satanás não faz isso com as suas hostes, porque ele quer a destruição delas. Mas tu nos ama e nos atrai para perto de si e tem nos ensinado a viver de maneira digna diante de ti. Obrigado, a Deus, por tão grande amor. E te pedimos que o Senhor nos auxilie a andar de forma digna diante de ti. Guarda-nos pelo teu poder, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo desta noite.
agradecendo a presença de todos aqui. Alguns deram boa noite. Então, boa noite aí a Edileuza, boa noite ao Denis, boa noite, seu Saul, boa noite ao Lopes e a todos os outros que também estão conosco. Rapaz, já está acabando a pandemia, agora que eu descobri um negócio aqui, olha só que legal. Então, tem pessoas que curtiram aí no Facebook, né, deram o joinha, agora que eu vi, olha só que coisa maravilhosa. Então, um abraço para a família Chaves Cabral, do Felipe e da Gabi, Deus abençoe vocês, para a Neuza e para o Amorim, Deus abençoe, para o Jurandir também, e para a Ivanir, Deus abençoe vocês, Jurandir que está se recuperando aí da última sessão de químio, então Deus te abençoe, a Neuza também, vamos orar pela Neuza, a dona Ivone aparece aqui também, boa noite, querida, Deus abençoe, aqueles que eu não citei, que não apareceu aqui para mim, tá bom? Mas sejam também cumprimentados, e Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite, nós nos veremos no domingo na escola dominical, se Deus assim nos permitir, tá bom? Ore por nós, pela nossa igreja, os nossos irmãos enfermos, e nós vamos nos falando ao longo desse tempo. E cuidem-se também. Deus abençoe, uma boa noite a todos, meus irmãos.